Hoje em dia, um sistema de frenagem anti-bloqueio é utilizado em quase todos os veículos modernos. Este sistema evita acidentes como este em que você perde o controle da direção ao aplicar os freios. Com o ABS, você será capaz de dirigir o veículo corretamente e também reduzirá a distância de frenagem. O que é o ABS? E como é capaz de evitar acidentes devido à frenagem? Vamos explorar estas questões neste vídeo. Para entender corretamente o ABS, primeiro precisamos entender os princípios de direção e frenagem. Quando você pressiona o pedal de freio, as pastilhas de freio nos discos da roda são ativadas e pressionadas contra os discos, e isso irá parar a rotação das rodas. Quando as rodas param, isso causa deslizamento entre a estrada e as rodas, e o veículo para devido a esse atrito. Agora vamos entender o mecanismo de direção. Todo o mecanismo de direção depende do princípio simples de que as rodas rolam. As rodas sempre tentarão evitar escorregar na estrada, então isso significa que a velocidade no ponto de contato será sempre zero. As rodas têm dois tipos de movimento, elas giram em seu eixo e também se movem na direção do carro. Devido a esses dois tipos de movimento, elas têm dois tipos de velocidade, translacional e rotacional. Para condições de rolagem antiderrapante, a soma das velocidades de translação e rotação no ponto de contato deve ser zero. Apenas mantenha este princípio simples em mente e você será facilmente capaz de entender o mecanismo de direção. Em um automóvel, as quatro rodas devem estar girando o tempo todo para evitar que o veículo escorregue. Na verdade, este princípio de rolamento simples é a razão pela qual seu carro gira quando você vira as rodas dianteiras. Vamos examinar isso. Suponha uma condição hipotética na qual, mesmo depois de girar as rodas, o carro continua em frente. Neste caso, a velocidade de rolagem será inclinada como mostrado, e a velocidade de translação permanece reta. Portanto, se você somar essas duas velocidades, a velocidade resultante não será zero. Isso fará com que o carro escorregue. A única maneira de evitar isso é fazendo com que a velocidade de translação também se incline. Isso só é possível quando o carro inteiro faz uma curva, como mostrado. Quando o carro faz uma curva no centro instantâneo mostrado, as quatro rodas podem satisfazer a condição de rolamento. Neste instante, você pode ver claramente como a velocidade no ponto de contato de todas as quatro rodas se torna zero. Agora, vamos analisar o mecanismo de direção no momento da frenagem. Devido às pastilhas de freio serem ativadas, as rodas param de girar. Mesmo que as rodas estejam giradas, uma vez que não estão girando, não haverá velocidade de rotação. Neste caso, o veículo não precisa virar, pois isso se tornou como um caso normal de frenagem. O veículo não mais reagirá às mudanças do motorista na direção e deslizará em linha reta, o que pode causar um acidente. Além de perder o controle da direção, carros sem ABS enfrentam outro grande problema, freando em superfícies com diferentes níveis de tração. Quando as rodas da esquerda e direita estão em diferentes superfícies de tração, a aplicação dos freios gera diferentes forças de atrito nas rodas. Isso produzirá torque e o carro entrará em um giro incontrolável. Vamos ver como o ABS resolve esses problemas. Um sistema de frenagem anti-bloqueio é muito simples. O que o ABS faz é impedir que as rodas travem completamente. O sistema ABS inclui sensores de velocidade conectados a todas as rodas. Quando os sensores detectam que uma roda está prestes a travar, uma unidade moduladora libera parcialmente a pastilha de freio nessa roda. Dessa forma, as rodas poderão girar intermitentemente durante a frenagem. Você pode ver imediatamente o efeito dessa rotação intermitente da roda na direção. Aqui, as rodas terão um componente de velocidade rotacional.
Isso definitivamente permitirá que a direção funcione e o motorista poderá dirigir o veículo mesmo durante a frenagem. Mas a grande questão aqui é como a ação de liberar intermitentemente os freios reduz a distância de frenagem. Para obter uma resposta a essa pergunta, primeiro precisamos entender como o coeficiente de atrito entre um pneu e a estrada varia com a relação ao deslizamento. Em condições de rolamento perfeitas, o valor do coeficiente de atrito é quase zero. No entanto, quando a roda está 100% escorregando, o atrito do deslizamento entra em jogo. Você pode esperar que os valores de fricção para outros níveis de deslizamento variem desta forma, mas como a borracha é um material complexo que tem comportamentos estranhos durante a frenagem, o coeficiente de atrito entre o pneu e a estrada varia conforme mostrado no escorregamento. Tem um valor de pico em torno de 12% da taxa de escorregamento, e abaixo e acima disso, o coeficiente de atrito diminui. Durante a frenagem sem ABS, o coeficiente de atrito que entra em vigor é predominantemente de atrito de deslizamento. No entanto, na frenagem ABS, o algoritmo inteligente ajusta a pressão do freio para manter a relação de escorregamento próxima a 12%, onde o valor de atrito está no máximo. Isso reduz significativamente a distância de frenagem. Agora, de volta à enorme questão de instabilidade dos carros. Pela distribuição eletrônica de força da frenagem inteligente, que é um subsistema de ABS moderno, é possível superar este problema com muita facilidade. Em EBD, a taxa de guinada do carro e o deslizamento relativo de cada roda são medidos. Apenas reduzindo a pressão de frenagem nas rodas com maior aderência, poderemos reduzir a força de atrito produzida por essas rodas. Isso manterá o torque de guinada e o carro inteiro sob controle. Esperamos que este vídeo tenha lhe dado uma visão geral clara do funcionamento do ABS. E, por favor, não se esqueça de nos apoiar no Patreon. Obrigado.